Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre a crítica do livro 15 Dias, do Victor Martins, né? E aí eu já gravei aqui falando sobre o livro, falando sobre o filme e falando da comparação do livro com a adaptação que foi o filme, né? Que foi lançado recentemente. E agora a gente vai falar sobre a crítica do livro aqui que fizeram. Então, ó, o desafio de transformar 15 dias em um filme que os fãs sonhavam. Então, a Victor Martins, elenco e diretor, revela os bastidores da adaptação do best-seller para o cinema em entrevista exclusiva. Meu filho. Quando escreveu 15 Dias, em 2017, Victor Martins já imaginava que a história poderia ser adaptada para o cinema. Quase uma década depois, o sonho finalmente se tornou realidade. E, curiosamente, não foi apenas o autor que parecia ter certeza de que aquilo aconteceria. Para Miguel Lalo, intérprete de Felipe, a convicção surgiu ainda nos primeiros testes para o papel. Se você não acredita em lei da atração, talvez comece agora. Ai, gente. Em cartaz nos cinemas brasileiros, o filme dirigido por Daniel Lief transforma um dos livros mais queridos da literatura young adult nacional em uma comédia romântica que promete emocionar tanto quem cresceu acompanhando a trajetória de Felipe quanto quem ainda não conhece a história. Na trama, acompanhamos Felipe, um adolescente gordo, tímido e apaixonado por cultura pop, que vê suas férias virarem de cabeça para baixo quando Caio, no filme interpretado por Diego Lira, sua paixão de infância, passa 15 dias hospedado em sua casa. Entre descobertas e seguranças e novos sentimentos, a história fala sobre amor, autoestima e pertencimento de uma forma que conquistou milhares de leitores ao longo dos anos. Em entrevista exclusiva a Capricho, Victor Martins, Daniel Lief, Miguel Lalo, Diego Lira e Débora Falabella falaram sobre a responsabilidade de adaptar uma obra tão querida pelos leitores e a conexão construída durante as filmagens e os desafios de colocar no mundo histórias que esbarram em suas vivências pessoais. Aí a fala do Victor Martins aqui, né? Então, o Miguel sempre fala nas entrevistas sobre o desafio de estar sem camisa em 4K, numa tela de cinema. E é meio assim que eu me sinto. Metaforicamente, eu estou sem camisa em 4K numa tela de cinema. Aí depois tem aqui o link, né, que eu vou pôr pra vocês acompanharem tudo, né, das entrevistas deles. A pressão de dar vida a um livro queridinho. Adaptar um best-seller nunca é simples. Afinal, cada leitor cria a sua própria versão dos personagens na cabeça. E o elenco admitiu que esse foi um dos maiores medos. Cada pessoa tem um Felipe na sua cabeça. E foi algo que a terapia me ajudou a entender. Eu tinha esse medo, mas não podia querer satisfazer todas as pessoas que tinham o Felipe diferente imaginado, compartilhou Miguel. Existia um receio quando fosse sair a primeira foto, sabe? Imagina se ninguém gosta. Aí acabou, contou o Diego. O receio não era à toa. Assim que as primeiras imagens do filme chegaram à internet, surgiram comparações com outras produções LGBTQIA+, debates sobre representatividade e comentários questionando escolhas do elenco. Em meio ao barulho das redes sociais, Miguel e Diego precisaram lidar com expectativas que iam muito além do filme. Mas enquanto as discussões tomavam conta da internet, os fãs do livro receberam com muito carinho. Eu recebi tantas mensagens bonitas e carinhosas. Muitos diziam que era exatamente como imaginavam Felipe. Recebi até desenhos feitos antes do filme. E alguns eram realmente parecidos comigo. Eu ficava chocado. Isso me tranquilizou, disse Miguel. Para Débora Falabella, que vive a mãe de Miguel, Rita, e dessa vez muito diferente da Rita da Avenida Brasil,
a dimensão da responsabilidade só ficou clara depois. As pessoas falam da Rita como se ela fosse uma personagem muito conhecida. Achei isso muito bonito, porque eu também tive livros na infância e na juventude que ficaram para sempre na minha vida. Aí tem mais uma entrevista aqui, né, um trechinho. Se para os fãs existia a expectativa de finalmente ver aqueles personagens ganhando vida nas telas, Miguel tinha certeza de que Felipe já fazia parte do seu caminho, muito antes de ser escolhido para ser protagonista. Ao longa, o ator conta que enxergou algo de si mesmo na descrição do personagem. Eu estava num momento muito difícil da vida e da carreira, então coloquei uma expectativa muito grande, quase como uma última luz. Pensei, se isso aqui não der certo, acho que não vai rolar para mim. A identificação foi imediata. Quando li a descrição, me arrependi inteiro. Além de ser um sonho para qualquer ator contar uma história como essa, tinha tudo a ver comigo. Era um personagem gordo, tímido, mas que usava o humor para se sobressair e lidar com as próprias inseguranças. Eu decidi que era meu e foi meu. Brincou. Curiosamente, ele não era o único com essa convicção. Diego conheceu Miguel ainda durante os testes presenciais e disse que, mesmo antes da escalação ser anunciada, já enxergava nele o Felipe que havia conhecido nas páginas do livro. Ele odiou essa cena porque estava muito nervoso, mas eu olhava para ele com um olhar de admiração muito grande. Contou. Uma amizade para além das crianças. A conexão entre Felipe e Caio é o grande coração da história. E ela não precisa ser construída apenas na frente das câmeras. O elenco teve um longo período de preparação antes das filmagens começarem, durante cerca de 2 meses. Miguel e Diego passaram praticamente todos os dias juntos, desenvolvendo os personagens, ensaiando cenas e criando intimidade para que a amizade do protagonista parecesse genuína na tela. Nós dois somos muito abertos um com o outro para construir essa amizade. Nossos quartos ficam lado a lado, estávamos os dois sozinhos na cidade, então sinceramente não tinha como não ficar muito amigo. A mesma conexão acabou se estendendo para Débora. No filme, Rita é uma das figuras mais queridas pelos leitores justamente pela relação afetuosa de mãe e filho com Felipe. E a dinâmica entre os dois atores parece ter encontrado terreno fértil também nos bastidores, tanto que se emocionaram quando perguntamos sobre essa relação. Eu realmente me sinto meio mãe do Miguel, eu me sinto muito próxima dele mesmo para falar sobre tudo, vida, carreira. Quando Felipe saiu das páginas, para Vitor Martins, acompanhar a adaptação de seu primeiro livro para os cinemas já era emocionante por si só, mas houve um momento específico em que a realidade bateu de verdade. E ele aconteceu durante sua participação especial no filme. Sim, ele é o nosso Stan Lee friburguense. O escritor conta que estava no set observando toda a movimentação da equipe quando percebeu a dimensão do que estava acontecendo. Foi então que Miguel apareceu caracterizado como Felipe. Quando eu olhei para ele, pensei, meu Deus, ele é o Felipe. Eu inventei esse menino e ele existe agora na minha frente. A emoção foi tanta que Vitor precisou segurar o choro para conseguir gravar a cena. Daniel Lief, diretor do longa, lembra que o autor chegou ao set visivelmente nervoso. Meu medo era porque ele tinha de entregar uma sacola em cena e estava tremendo. Quando ele passava a sacola com o livro, eu pensava, isso nem a pós-produção arruma. Então eu falava, Vitor, calma, confia em mim, vai dar tudo certo. Mas eu via a carinha dele. Ele parecia um menino, relembro. A situação ficou ainda mais intensa quando Miguel percebeu que Vitor estava emocionado e perguntou se estava tudo bem. Ele ainda perguntou, quer um abraço? E eu falei, não, me abraça que é pior, contou o escritor aos Simpsons. Aí aqui tem mais uma, né? As mudanças necessárias para chegar às telas. Quem já leu o livro vai perceber que algumas mudanças foram feitas na adaptação. E segundo Daniel Lief, encontra o equilíbrio entre agradar aos fãs e fazer a história funcionar no cinema. Foi um dos maiores desafios do processo. A principal delas envolve o terceiro ato, que é bem diferente do texto original. O livro tem uma dinâmica que funciona perfeitamente para a literatura,
Mas para o audiovisual, a gente precisa ter um momento de queda, um conflito mais forte. Explico. Isso significou adicionar novos elementos dramatúrgicos, repensar cenas e encontrar caminhos que ampliassem a carga emocional da narrativa sem perder a essência que conquistou os leitores. Houve muitas ideias, muito vai e volta, muitas discussões sobre o que aconteceria e como determinadas cenas seriam construídas, contou Victor. Aí Victor tem uma alteração favorita bem específica, a trocar da tradicional festa junina pela festa do caqui. E existe outra cena inédita que parece ocupar um lugar especial no coração da equipe. O momento em que Caio se assume para seus pais em um momento super emocionante. Essa cena vai além. Ela conversa também com os pais, com os adultos, com as famílias. Exigiu bastante cuidado, disse Daniel. Muito além de um romance. Segundo o autor, as inseguranças que acompanham Felipe ao longo da trama nasceram diretamente de experiências que ele viveu durante a adolescência. A forma agressiva como o personagem enxerga o próprio corpo, por exemplo, é muito parecida com a maneira como Victor cresceu enxergando a si mesmo. Durante a escrita, ele chegou a acreditar que aqueles pensamentos eram exclusivamente o sucesso do livro. Mostrou justamente o contrário. Descobrir que as pessoas também pensam sobre si mesmas dessa forma foi ao mesmo tempo perturbador e reconfortante. Por isso, para ele, o que existe de mais íntimo em 15 dias não é necessariamente o romance entre Felipe e Caio, mas a relação que o protagonista constrói com o próprio corpo e com a própria existência. E mesmo sem reproduzir os pensamentos do personagem, palavra por palavra, Victor acredita que o filme encontrou uma forma de traduzir tudo isso para a tela. Ela está no olhar dele, na maneira como ele se encolhe, na forma como ocupa os espaços. Tem muito de mim ali. Entre lágrimas no set, amizades que saíram das telas e um protagonista que finalmente ganhou o rosto, 15 dias prova que algumas histórias encontram exatamente as pessoas que precisam delas. E quase 10 anos depois, talvez você seja essa pessoa. De qualquer maneira, Felipe está pronto para te fazer rir e chorar, nas páginas ou na tela grande. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal, participe de tudo aqui. E até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem.